Escaping from Life, que quer dizer fugindo da vida. 2 jovens fotógrafos percorrendo cemitérios pelo mundo. Esse nome foi adicionado ao perfil do Instagram dessa dupla, com fotos incríveis e histórias pra contar. Senhoras e senhores, no De Frente com o Pri Casteleto, Can e Duda. Olá, senhoras e senhores, mais um vodcast. Eu não vou falar mais podcast, não, porque os áudios não vão em outras plataformas. Só vai ficar por aqui por enquanto, quem sabe futuramente. Tô com uma dupla sensacional que há muito tempo queria entrevistar, desde o ano passado. Curiosa que sou, queria saber como é esse projeto. Muito obrigada por vocês terem aceitado esse convite. Duda e Can aqui comigo. Escaping from Life. 2 fotógrafos pelo mundo fotografando cemitério. Como é que é isso, gente? Eu queria falar, vamos do começo, vai. Quem é Duda, quem é Can? Começa com o Can, vai. Vai lá, Clyde. Quero saber de Vamos você. lá, os mais jovens primeiro, né? Eu sou o Can, fotógrafo, professor universitário e um dos integrantes do Escaping from Life, né? Que a gente vai contar um pouquinho mais dessa história para vocês daqui a pouco. Mas antes não era fotógrafo. Você já estudou outra coisa antes ou não? Eu sou formado em jornalismo, me formei em jornalismo em 2005. A partir daí eu comecei a entrar muito mais no mundo da fotografia. Já fotografava durante a faculdade, gostava muito, mas isso se intensificou pós-faculdade, né? Que aí eu fui estudar um pouco mais. E dentro da faculdade, você já foi para se especializar ou não? Para dar aula lá? Já gostei de fotografia no primeiro ano da faculdade. Sim. Já comecei a estagiar no primeiro ano da faculdade dentro do laboratório de fotografia. Então foi um amor, uma paixão já bem cedo. E não trabalhou nada antes? Não, de fotografia não. Só gostava, mas eu não tinha acesso à fotografia até esse período. Gostava muito, mas eu não tinha acesso a equipamentos, a esse mundo, a esse universo da fotografia. Aí só ficou meio que na faculdade. Exatamente. Mesmo. Aí na faculdade que eu tive acesso, eu comecei a estudar a fotografia. Terminando a fotografia, na sequência, eu já fui convidado para dar aula em uma outra faculdade da região. Aí na sequência, no ano seguinte, numa faculdade de Araçatuba, e alguns anos depois na mesma faculdade que eu me formei e que eu ainda atuo como docente nessa faculdade. Mas até chegar nos dias de hoje, muita coisa Quantos anos aconteceu. dando aula na faculdade? Há 17 anos. 17 anos mais novos, né, gente? Começou a falar, a gente eu comecei a dar aula com 12 anos de idade. 12. Gente, mas assim, é um mundo... Eu acho um mundo tão lindo quem é fotógrafo, porque é um olhar tão diferenciado. E só que essa visão de vocês... Bom, enfim, vai, Duda. Vamos lá. O Duda primeiro. Eu tô muito curiosa pra saber desse projeto, vocês estão entendendo? Eu sou o outro integrante do Escape from Life e antes de ser fotógrafo, eu comecei a fazer engenharia elétrica. Nossa, tipo... Nada a ver. Tudo a ver, só Tudo que a ver. não. Cursei um tempo de engenharia elétrica e durante a faculdade eu ganhei um curso de fotografia com o Can. Eu fazia faculdade em outra cidade e tal, e eu voltava aos sábados para fazer um curso de fotografia. Porque eu já gostava de fotografar, mas por hobby. E aí minha madrinha me deu o curso de aniversário, o curso com o Can. E durante esse curso eu sempre pedi uma oportunidade. Professor, posso segurar o rebatedor aí? Sei lá, posso segurar o flash, puxar cabo, alguma coisa. Mas... geralmente não, o Can... era sempre não. Não, vai daqui. Não, é aquele assim, vamos marcar aquele chopp, sabe? Vamos ver. Vou ver e te aviso. Não, brincadeira. Numa oportunidade, o Can me chamou pra ajudá-lo, né? Dentro desse curso? Dentro desse curso ainda. Mas dentro da faculdade ou não? Não, eu não fazia Era faculdade outro ainda. curso. Eu ainda fazia engenharia elétrica. Só que por alguns motivos pessoais eu já estava desanimado da faculdade de engenharia. E aí eu perguntei pro Can assim, falei, professor, o que você acha de seguir a área como fotógrafo? Eu largaria a faculdade, faria publicidade por aqui. O que você acha? O Can falou, não, se você gosta, se é uma coisa que você quer e tal, acho que você tem que procurar
fazer algo que gosta e não algo que outros queiram que você faça, né? Então, eu desisti de engenharia elétrica, não concluí a faculdade, tranquei e vim fazer publicidade numa universidade daqui da cidade, e onde eu me formei, e hoje eu também atuo como professor lá. Também? Desde esse ano. Você começou esse ano. Faz 4 meses. 4 meses, super novinho, gente. Agora, no ramo de fotografia, sempre foi buscando para empresas assim ou não? Sempre ou fotografou para casamento? Já teve essa experiência? Já, quando eu comecei a fotografar, inclusive na faculdade, eu fazia muito book fotográfico de amigos ou de pessoas que contratavam. E nesse período também fazia eventos, casamento, aniversário. Então, por muitos anos eu fiz eventos, né? Não era algo que eu gostava muito, mas é o que me permitia estar dentro desse universo e, consequentemente, financeiramente, isso era muito bom, que me dava um retorno. Exato. Paralelamente, fazendo book ou procurando fotos para empresas dentro da área que a gente atua hoje, né? E então, durante esse período, eu fiz muito evento. Depois que o Duda começou a trabalhar junto comigo, estagiar, né? Foi permitido. Você deixou Exato, ele pegar né? Não foi tão difícil assim, não foi. E a gente começou a trabalhar junto, ele começou a me seguir nos trabalhos, enfim. Chegou um momento que ele estava executando as mesmas coisas que eu executava, né? A gente já estava caminhando junto naquilo. Foi onde a gente decidiu fazer uma sociedade, né? E onde nasceu o estúdio Sala 7, que nós temos, que é aqui, que nós temos gente. hoje. Essa sala não é a sala da minha casa. É como se fosse um cenário para convidar você a se sentir dentro da minha própria casa, mas esse estúdio aqui é a Sala 7, onde agora eu estou fazendo fotos, que eu estou amando o resultado do meu trabalho através desses meninos. O Samuca que está filmando também, mas tudo aqui dentro da Sala 7. Queria agradecer vocês, que essa sala também é incrível. Tem vários pedacinhos que dá para fazer de vários estúdios, vários cenários, é bem bacana. A gente agradece, é um prazer recebê-los. E eu ia perguntar, como é que surgiu essa amizade mesmo? Foram dos estudos, aluno, professor? Exato. Para até trabalhar junto e formar essa sociedade, né? Não, pode. Inicialmente foi nesse curso que eu comecei a fazer, né, junto com o Can, e era algo fora da faculdade. Depois, quando eu entrei em publicidade, o Can também foi meu professor durante algumas disciplinas ali, ao longo dos 4 anos de faculdade, né? Então, desde o início desse curso, a gente já trabalha junto, eu ajudava ele, né? Até que chegou um ponto, como o Can disse, que estávamos fazendo a mesma coisa, um ajudava o outro, quando ele precisava de ajuda ele me chamava, quando eu precisava de ajuda eu chamava ele, e a gente percebeu que a gente já estava mais ou menos numa sociedade. Sim. E foi aí que a gente definiu... Quantos anos essa sociedade? Isso começou em 2013, 14. 2013 começou o curso, 2014 a faculdade, gente, acho que desde 2014, 2015. Há 10 anos que a gente está nesse trajeto, né? De professor, aluno. Sim. Não é muita briga, assim, sabe? Mas É porque uma são família, pessoas né, diferentes, gente? 10 anos, Exato. você convive mais do que com a sua Somos família. amigos, somos sócios, então a gente tem as discussões que todo mundo tem, mas dentro ali do limite. Do limite. Sempre Mas se hoje é bem menos, né? Já teve época que foi muito mais. Porque sociedade hoje em dia, ela é um pouco complicada, né? Sim. Eu não sei se é hoje em dia, acho que sociedade em si, você tem que casar ali, né? Mas com o tempo, a gente acabou amadurecendo, tanto como pessoas, como amigos e como sócios. Então, ele sabe os meus limites, eu sei os limites dele. Sim. E a gente se respeita dentro do universo da amizade, dentro do universo profissional. Sim. E a gente tenta, e hoje a gente consegue talvez separar isso muito bem, né? Então, e cada fotógrafo, ele tem um núcleo que ele gosta mais. Sim. Mas quando você começa, eu vou fazer um curso, por exemplo, com vocês, eu tenho que focar em captar cliente. Acho que todo mundo basicamente pensa assim, ou não é? Eu acho que muito mais do que captar cliente, você tem que focar em descobrir o que você gosta. Muita gente já sabe
que gosta, sabe? Ah, eu gosto de fotografar comida, eu gosto de gastronomia. Porque tem vários ramos, né? Tem Não sei, vários. eu amo Hoje- fotografia, mas assim, tem muita Hoje Esporte, centenas. é natureza, é bicho. Gastronomia, foto, moda. Foto de produto. Tem muita coisa. Foto de eventos. Então tem diversos ramos que, assim, geralmente a gente sabe que a gente gosta de fotografar, sabe que gosta de fazer ali a fotografia. Mas é só efetivamente atuando no ofício que você sabe se aquilo é algo com que você trabalharia para o resto da sua vida. Sim. Por isso que a gente já fotografou evento, a gente já fotografou diversas coisas que nos permitiu dizer, nós somos fotógrafos publicitários. Inclusive, entre nós dois, nós temos diferenças. O Can, ele fotografa muito bem pessoas, ele dirige muito bem modelos. Eu já prefiro produtos e gastronomia. Então, nós dá pra unir também... essas duas coisas Exatamente. na sociedade, né? A gente tem esse reconhecimento, né, do que cada um gosta mais, mas independente disso, nós estamos Mas vocês atuando fazem essa troca de juntos. experiência às vezes. Também, contato. com certeza, Não, com certeza. É sempre importante, sim, nós trocarmos essa experiência. Eu fotografo pessoas também, ele também fotografa comidas e produtos, só que nós temos, sim, uma preferência pessoal. Sim. Uma preferência de estilo. A gente se dá melhor em algum ramo. E esse por é o nosso vocês forte. serem jovens, que nem eu, por exemplo. Gostei do jovem. Jovens, nós somos jovens. A gente tá numa fase que tudo era mato no digital. Exatamente. E que, assim, a profissão de vocês, não que hoje não seja valiosa, mas as pessoas elas não sabem a percepção de um fotógrafo com um celular, com aplicativos. Porque eu, por exemplo, que sou a modelo, que fico por trás, às vezes apresentando, às vezes fotografando, eu vejo o quanto é sistêmico a profissão deles por conta de luz, por conta de posição, por conta de aparelhagem, que de antigamente veio mais moderno hoje em dia. Mas eu queria saber de vocês, qual que é a percepção que vocês têm até hoje e o que vocês avaliam a percepção dos clientes de vocês com esse mundo digital agora? Eu acho que muitos clientes nossos... Eu acho legal que quando eles falam, um olhando pro outro, tipo assim, quem que vai primeiro? Que tem essa quebra de sociedade. Muitos clientes nossos, eles já identificam essa necessidade de uma fotografia profissional por diversos fatores. Dentre eles, esses que você falou, principalmente equipamentos, infraestrutura e tudo mais, mas principalmente por conta desse olhar, da visão de ser fotógrafo. Porque ser fotógrafo, ele é além do que posicionar luz e mexer na câmera, porque você precisa saber como posicionar a luz. Não, e o que o cliente está pedindo, né? o que o Porque às cliente vezes tá pedindo, muito exato. mais o cliente está pedindo algo que ele não pode fazer em casa. Eu, por exemplo, como eu sou influenciadora, também tenho os aparelhos em casa, mas não tenho uma máquina profissional. E eu não consigo, com as luzes que eu tenho em casa, com a parede, com o estúdio, fazer a mesma coisa que eu quero na minha mente, o que vocês conseguem transmitir. Exato. É inevitável, o celular, ele está presente nas nossas vidas e ele tem uma qualidade muito boa, né, para executar determinadas funções. Mas não é somente o celular, ou o aparelho, ou a câmera, né? Isso, como você falou, como o Duda reforçou, a nossa visão é diferente, porque a gente está preocupado com a luz, porque a luz ela vai comunicar alguma coisa, então não é qualquer iluminação que vai valorizar o seu produto. A posição, a postura, tudo, a gente está com esse olhar. Então, muitas vezes a gente recebe clientes que vieram, fizeram um trabalho com outros profissionais, porém de outras áreas, por exemplo, que não tem a visão do fotógrafo publicitário, do fotógrafo de moda. Sim. Ele tem uma outra visão, então não está preocupado, de repente, se aquela gola ficou torta ou se aquela roupa, o caimento não está ok. Então ele não tem essa visão. A visão dele é simplesmente fotografar. Sim. Né? Então a gente tem essa percepção. Assim como nós, muitas vezes, se formos fotografar algo que não está no nosso dia a dia, foge muito do nosso segmento, a gente vai ter algumas limitações. Então a gente vai deixar aqui o arroba deles. Vamos deixar só o Sala 7, que eu acho que é legal, ou não? Pode ser. A gente coloca o Sala 7 aqui, fotografia para vocês conhecerem o estúdio, para vocês conversarem com ele através do Instagram.
Pra também, a gente pode até colocar, né, Samuca? A gente pode colocar algumas fotos, a gente pode colocar algumas fotos de trabalho deles, tá? Agora eu quero saber, o que eu mais quero saber, esse é o motivo da entrevista, gente. Fotografar, o que aconteceu? Vocês estavam o quê? Num churrasco entre amigos e, tipo, alguém faleceu, foi num... Eu fiquei pensando nisso, eu fiquei pensando, será, O que hein? passou na sua cabeça? O que passou na cabeça de vocês? Essa é uma coisa interessante, né? Verdade. Qual que é o primeiro... Qual foi o primeiro pensamento que você teve? Vamos A ideia inverter? de onde? Ah, E aí, invertei. Eu falei, gente, inverter essa aconteceu entrevista. alguma coisa pra eles Fotografar tiverem esse uma vibe... Porque não tem fotógrafo que fotografa cemitério, Exato. né? A gente também achava isso. E aí eu falei, gente, aconteceu alguma coisa pra eles terem esse feeling. Certo. Bom, essa história começou lá em 2011, como eu falei, quando eu fui estudar em Milão fotografia de moda. Durante um final de semana de folga, eu com alguns amigos que eu fiz, em Milão nós pegamos um carro e fomos rodar alguns países. Voltando da Inglaterra, de Londres, a gente se perdeu em uma cidadezinha, e era inverno, 5 horas da tarde. E a gente se perdeu, a gente entrou numa cidadezinha muito, mas muito pequena. E aí eu me deparei com um cemitério, uma igreja na frente, um cemitério atrás do século XVII, do século XVI, se eu não me engano. E aquilo me chamou muito a atenção, porque é uma estrutura e uma cultura muito diferente da nossa. Fora que essa cultura do cemitério da Europa, em outros lugares, em outros países, elas são bonitas. Né? Exato, era muito aqui, filmes que a gente está acostumado a assistir. E eu nunca gostei de cemitério, apesar de que quando criança eu dizia aos meus pais que eu queria ser coveiro quando eu crescesse. E olha só onde a gente veio parar. Mas eu tinha Mas muito... existia isso dos seus pais? Eu falava, o que você quer Gente. ser quando você crescer? Ah, eu quero ser coveiro, eu não sei por que disso. Tem que investigar isso aí, viu? Eu na preciso terapia. investigar, mas Terapia faz todo isso aí, sentido, gente. né? Faz todo sentido hoje. Faz todo. E aí, eu fiquei encantado, né? Inverno, Corvo, aquele cemitério lindo, né? Eu fiquei encantado. E aí a gente pegou, né? Voltei. Naquele, você não fez nenhum registro. Fiz fotos, fiz vídeos, eu tenho até um vídeo super eufórico com aquele ambiente que eu estava. Eu estava eufórico mesmo, gostando daquilo. Aham. E aí depois terminei o curso, voltei para o Brasil. E com isso na cabeça. E com isso na cabeça, mas assim, deixa pra lá, ok. Sempre olhando essas fotos. E aí nos conhecemos, né, em 2013. Aí em 2015 a gente deu um outro curso, né, de fotografia e tinha que desenvolver uma exposição de fotos com esses alunos. E a gente queria fugir do que a Todo gente mundo fazia, né? E aí a gente pensou, né, sobre isso. Foram várias propostas e aí a gente pensou nessa possibilidade. Por que não um cemitério, né? E aí a gente fundamentou, a gente foi buscar autor para isso. Então a gente conseguiu fundamentar muito bem isso e a gente conseguiu aplicar isso de uma maneira bem interessante. Depois desse curso, a gente quis colocar em prática tudo isso, para justamente fugir do que a gente faz no dia a dia, né? Moda, gastronomia, publicidade, então a gente... Mas aí vocês pegaram o quê? Vocês pegaram férias pra fazer isso? A gente, na verdade... Porque foi mochila nas costas, né? Mochilão total. A gente pegou férias da faculdade, na época eu era aluno da faculdade, e o Cam é professor, e férias do estúdio também. Então Sim. a gente fechou o estúdio durante um mês, geralmente as viagens eram de um mês, colocou a mochila nas costas e fomos fotografar. Mas isso, além do projeto que vocês montaram, vocês também foram com patrocínio, né? Sim. O pessoal abraçou aqui a causa, como é que foi? Inicialmente não, né? Porque assim, Tipo a gente assim, quis oi? juntar duas coisas, né? Que a gente gosta muito, fotografia e viagem. Então a gente Sim. falou, bacana, vai ser super fácil, né? O duro era o tema. É o tema. Explicar o tema, né? Falar, Porque a gente pô. fundamentou, né? Porque Sim. a gente quer mostrar como cada cultura encara a morte, né? Nós não falamos da morte E porque eu nós vejo temos que tabu. no Insta, se vocês não seguem o Insta, além do Sala 7, também tem
O Insta do Escaping from Life, acessem aí. E aí cada foto também tem até o dia do beijo. A gente conta várias histórias, essa história do beijo é incrível. Eu li e realmente eu até fui nesse túmulo pra conhecer, porque eu já tinha lido já sobre esse túmulo. Certo. E assim, é surreal, tanto que as pessoas vão e fazem, tipo, como se fosse um santo. É um ritual. Um ritual. Né? E é isso, o cemitério é isso, é um museu a céu aberto, que tem várias histórias ali, a gente consegue trazer muitas histórias. E nós, no Brasil, né, nossa cultura ocidental, a gente não quer falar muito sobre a morte, é tabu. E a gente quis trazer isso, poetizar e trazer como cada cultura trabalha esse ambiente cemiterial. Porque, na verdade, tudo que é construído no cemitério é construído em vida. Inclusive, a própria lápide ou o próprio túmulo da pessoa que está ali enterrada, ela diz muito sobre quem aquela pessoa foi. Porque se aquela pessoa acreditava em uma coisa, seguia uma religião, tinha certos costumes, ou vivia em uma determinada região, tinha bonança financeira ou não, o túmulo dela vai ser de um jeito. Caso contrário, vai ser de outro. Então, assim... Tudo já estava feito em vida. Tudo aquilo. Então, por isso, o projeto ele não fala de morte. Na verdade, ele fala de vida, não é um projeto mórbido. Ele fala justamente da cultura, daquilo que foi construído em vida. Então, E se você morresse, qual que a frase que seria da sua lápide? Aquela do nada. A minha seria assim, ó, pode virar pra mim. Nossa, ela foi tão fofinha, ela aguentou bastante. Até que ela foi simpática. Botaria. E você? Eu nunca pensei nisso. Eu acho que eu botaria essa. Eu sempre quis ser cremado. Cremado, verdade, Nunca passou pela minha cabeça a cremação, mas legal. Eu queria ser cremado e eu queria... Você tem uma frase, cara? Não tenho. Pensando nisso, a gente está sempre, né, nos cemitérios, mas nunca me passou pela cabeça. Eu acho que uma frase, hoje seria muito complicado para essa definição. Para passar porque o momento que você tá agora, né? A gente ainda está nesse processo, né, do que é a morte, do que a gente vive nesses ambientes, mas voltando, a gente teve muitas barreiras inicialmente com o projeto, porque não é um projeto... eu vou patrocinar 2 caras viajando o mundo para fotografar cemitério, eu não quero vincular a minha marca a isso. Mas as pessoas esqueceram que viagem e fotografia é arte, é cultura, é história. Então você está apoiando a história, você está apoiando a arte, você está apoiando a cultura. Totalmente diferenciado. E o projeto diferenciado. Inicialmente a gente teve algumas barreiras, né? Muitas negativas. Muitas negativas. Empresas, então, assim. Mas graças a grandes amigos e parceiros que nós temos, a gente conseguiu ali vários patrocinadores. Inclusive, agradecer, né? O Samuel, a Laluz Filmes é uma das grandes parceiras do projeto. Que o Café Brasil também. Café Brasil é um dos grandes parceiros, os meninos lá são incríveis. E aí a gente sempre leva os cafés para onde a gente vai. Inclusive, a nossa primeira viagem fora do Brasil, a gente levou café para a ilha de Amantani, no Peru. Né? A gente ficou 2 dias ali com os nativos e eles não tomavam café. A gente fez o café para eles, eles fizeram um chá para nós. Foi muito interessante. Então, essa troca cultural... Não, é muito legal. Essa isso troca... não tem preço que pague. Exatamente. Porque eu acho que você compra algumas coisas assim e vai embora. Mas a viagem e a cultura, você lidar com a cultura diferente, é uma coisa que você nunca vai esquecer. E o projeto deu certo porque a gente acreditou no projeto, a gente acredita no projeto. E aí esses parceiros acreditaram. Claro, hoje a gente busca novos parceiros. Vocês vão continuar com esse projeto? Vamos continuar com o projeto. A gente deu essa pausa na pandemia, mas a gente está retomando ele. Então, os novos parceiros que tiverem interesse, tá? Gente, mas quanto tempo vocês ficaram? Nós viajamos em temporadas, né? Então nós fizemos... Vocês voltaram, foram. A gente faz nas férias, né? Sempre temporadas de 1 mês. A gente faz vários países. A gente percorreu quantos países? 14 países. 14 países. A gente só não lembra a quantidade de cemitérios ou cidades que a gente percorreu. A gente precisa fazer essa conta. Nós temos em algum lugar. Mas o projeto está passando por reformulações, principalmente conceituais, né? Principalmente para a gente trazer mais um resultado e alguma coisa em troca para nossa sociedade, sabe? E a primeira temporada vocês conseguiram e vocês atuaram numa feira de arte, alguma coisa assim? Vocês ainda não. De exposição, você diz? Ainda não. A gente quer... Que precisa ser feito, porque Exato. é tão bonito, né? Mas a gente fez 4... Quantos episódios a gente fez? A gente tem 3 ou 4 episódios já no YouTube. Verdade. E tem outros que estão saindo, né? Porque além das fotos, a gente faz esses vídeos, a gente vai contando essas histórias desses lugares. Exato.
o nosso dia a dia, porque as pessoas têm curiosidade, mas o que vocês ficam fazendo no cemitério o dia todo? E aí a gente traz essas imagens, esses vídeos, entrevistas. E agora eu que pergunto, já que não tem aqui no canal, né? Qual que é o canal de vocês? Do YouTube? Também, no Escaping YouTube. from Life. É? from Life. E qual que foi o perrengue, assim? que Nossa, vocês tem passaram? vários. Porque, tipo assim, tem o perrengue e tem algo interessante pela troca de cultura. Sim. Queria perguntar essas duas coisas. Perrengue foram vários, mas... É porque mochilão. Mochileiro, com uma verba curta, ambientes às vezes... Vocês pediram pra dormir na casa de alguém ou não? Teve essas paradas? A gente já ficou hospedado em casas, amigos que estão estudando na Argentina, Buenos Aires. A gente está indo para aí, pode ficar aí? Pode vir. Então, uma prima que mora em Swindon, 2 horas de Londres, a gente está indo para Inglaterra, consegue nos hospedar? Então a gente vai nessa... Quando a gente foi a São Paulo também, na casa da tia do Duda. Então a gente tem várias... A gente nunca teve que pedir, a gente pode dormir aí, até porque a gente tinha um pouco de receio por conta dos equipamentos, né? São muitos equipamentos e muita coisa que a gente viaja. Mas a gente já quase teve que fazer. Um dia, numa dessas viagens, o Can sempre tinha problema para viajar em ônibus, né? Sempre passava mal. Passava muito Então mal. ele mandava Dramin para dentro. E o que aconteceu? Teve umas viagens que foi mais curta do que a gente esperava e quando a gente desceu, o Can estava totalmente dopado ainda. Muito dopado, muito dopado. Tava... Parece que apanha, né? Sem saber o que eu estava fazendo. E outro detalhe é que a gente sempre viajou sem reserva de hostel, sem reserva de hotel, sem nada. A gente chegava na cidade e procurava o que tinha disponível. Mas vocês faziam aqui no Brasil um certo planejamento antes de ir? Sim, Fazíamos. mas sem Roteiro, contratar hotel, sem contratar... Mas sem contratar nada. A gente chegava no aeroporto e ali a gente... E aí nessa viagem o Can desceu do ônibus assim... Passado. Aí eu falei, vamos, Can, a gente tinha que andar 2 km E você nem até o tchum, hostel. tipo, vamos pro Can? Não. Achando que ele tava ótimo. Aí ele perguntava pra mim... O Can desce do degrau, bom. Já imagina assim. Ele perguntava pra mim, passava 1 minuto, ele... Nossa, mas nós já não chegou, a gente já não andou 2 km. Eu falei, não, a gente andou 300 metros. Aí passava mais 1 minuto, e agora? Sabe quando Sem criança... consciência nenhuma, Não, gente. eu tava sem forças. Imagina, um mochilão atrás de 60 litros, a mochila na frente, né, com os nossos equipamentos, várias noites sem dormir, a nossa alimentação ela acaba ficando mais escassa. Nesse período. Né? Nessa viagem a gente perdeu 5 quilos nesse primeiro mochilão, cada um. Meu Deus, porque é mochilão mesmo. É mochilão, e aí eu não tinha forças para caminhar. E aí a gente chegou no hostel, a gente andou os 2 km, chegamos no hostel que a gente pensava que ia ficar hospedado e não tinha mais vaga. Aí eu falei, meu Deus, o que eu faço? Chora. Aí eu deixei o Can sentadinho na calçada, assim, e falei, cuida das mochilas, eu só vou procurar alguma hospedagem, alguma coisa por aqui e eu volto, tá bom? Tá, e ele ficou abraçado nas 4 mochilas. Né? Isso em Lima, né? Não. Em Cusco. Em Cusco, no Peru. Aí eu achei um alberguezinho, entrei, tinha vaga, falei, tá pago aqui, mas eu vou retornar, pegar minhas coisas, tá bom. A hora que eu voltei, tava o Can deitado na calçada, assim, dormindo, e as malas, assim, tudo na sarjeta. Não, eu tava dopado, mas a gente já passou muito perrengue, a gente ficou uma semana comendo só pão com torrada e geleia do hostel com mexerica, a semana toda. Né? Porque a gente tinha esquecido de trocar dinheiro, era uma semana que tinha feriado, então os bancos e as casas de câmbio não abriam. Não abriam, então a gente já foi dormir com fome, Nossa, a gente já passou frio. muito frio. Eu fui com um tênis, eu não fui com um tênis preparado para inverno, né? Brasil, não sabia o que eu ia fazer, primeira viagem internacional. Aí eu fui com um tênis normal que eu usava aqui, e aí a gente pegou um ônibus na Bolívia de 16 horas, que não tinha banheiro e não tinha ar quente. Eu ia perguntar sobre isso. É triste. A higiene, tipo assim, vocês lavarem a roupa de vocês também. Lavar a gente encontrava lavanderias e lavávamos as roupas, mas nesse ônibus que não tinha ar quente, a gente passou muito frio. Eu tive que fazer de tudo para esquentar meu pé. Eu achei que ia ser um episódio daquele A Prova de Tudo que pega hipotermia e quebra o dedo assim, cai no chão, sabe? Porque o pessoal começou a entrar no ônibus com cobertor, touca, e a gente deixou tudo na bagagem lá embaixo, né? Porque tava quente, a gente não imaginou que ia atravessar um deserto, ia passar muito frio. E entrou alpaca, entrou galinha, entrou tudo nesse ônibus. Foi assim, foi loucura. Mas a gente já passou muito perrengue, mas são experiências incríveis. A gente andou 14 quilômetros a pé para chegar em Machu Picchu. Tipo assim, de canseira ao ponto de chorar, falar, vou desistir, vamos parar.
De chorar não, mas teve alguns momentos na Ilha de Amanteli. Você não lembra? Numa pizzaria que a gente tava lá em Lima. Verdade. Teve um dia que a gente tava numa pizzaria, que assim, tinham dias que a gente elegia, falava assim, hoje a gente vai gastar um pouquinho a mais, mas a gente vai comer o que a gente quer. Então, uma vez por semana... Dia, tipo assim, precisava. Pra alma, pro corpo, porque precisava. Aí a gente sentou numa pizzaria e tinha Cusco. E tinha uma parede de vidro, né? E aí passou um menininho andando assim na rua, o cão olhou assim e começou a chorar. Eu falei, o que aconteceu, cão? Por quê? Eu não sei, eu acho que a distância, o cansaço, né? a adrenalina. E a gente vê muita coisa, né, nessas viagens que a gente faz. Então talvez era um dia lá que eu estava um pouco mais sensível e juntou com a fome. Sim. Né? E o cansaço, porque né, tem a carga... Eu choraria na primeira semana. Tem a carga emocional também, né? Que a gente fica num ambiente cemiterial. A gente se prepara quando entra, quando está, quando sai, mas tem uma carga, né, de certa forma, independente da sua crença, independente da sua religião, que a gente aborda todas elas no projeto, mas tem vários... E tudo isso vocês mostram no canal? Tudo isso a gente mostra no canal, né? Gente, eu vou assistir muito. É muito bacana. A gente queria mostrar um pouco mais, mas as próximas viagens já está com um projeto muito mais redondinho para trazer muito mais essas coisas. Então, quando você assiste aos vídeos, a gente não vai falar de morte, a gente vai falar de vida, de viagem, desses perrengues, das histórias de quem está enterrado ali, como você mencionou do beijo, né? Do a gente cemitério. Pode falar sobre isso? Sobre esse túmulo do beijo? Esse é o que você se refere, é o de Paris. É o de Paris. Do Père Lachaise. Tem muitas histórias interessantes, então você não vai ver coisas mórbidas, vocês vão ver dois caras viajando o mundo. Inclusive a última vez que eu fui pra Buenos Aires, agora minha última viagem foi pra Buenos Aires, e aí meu hotel ficou na frente do cemitério, e o cemitério, ele tava com a porta aberta para as pessoas entrarem e saírem. Aí eu falei, gente, entrei no Google, e assim, muitas personalidades ali, Exato. E eles cobram pra entrar. Sim. Algum horário. O Recoleto é maravilhoso. Foi lá que eu fiquei. E é um negócio que você tá dentro do cemitério, mas ali naquela região tem muito barzinho, tem muita padaria, então tem um jazz ali rolando, Não, a vida funcionando normal. Exato. E lá dentro, criança correndo, cheiro de padaria. Vocês assim, pesquisam na internet antes mesmo de entrar. Sim. E aí quando vocês entram, vocês tem alguém que possa ajudar vocês para contar essa história? Porque às vezes pode ser que tenha mais histórias daquilo que vocês procuram. Geralmente não tem uma pessoa em específico, então a gente vai perguntando para quem a gente vê, a gente sai perguntando. Trampa lá, por exemplo. Ou quem a gente vê, a gente Coveiro, pergunta. quem Coveiro tá limpando é o excelente pra dar túmulo, informação. né? Coveiro, ele sempre tem ótimas histórias pra gente. Mas a gente faz um roteiro aqui no Brasil antes de sair, a gente faz pesquisas, quem são essas personalidades que estão lá. Então a gente estuda muito cada país, cada cidade, cada cemitério. Mas quando a gente chega, a gente se depara com centenas de histórias que a gente nem imaginava. Que são as mais interessantes. O que chocou mais vocês, assim? Olha, eu acho que foram túmulos da... Como chama aquele cemitério? Chautia? O cemitério de Chautia mesmo, que é um cemitério de múmias no Peru. Então são múmias a céu aberto assim, que você pode visitar e você vê que aqui do lado tinha um processo de mumificação nas civilizações pré-incaicas e que não tem nada a ver com o que a gente vê hoje de cemitério e tudo mais. Então a gente percebe, principalmente no Peru, que é um lugar que eu gosto muito, a gente consegue ter acesso a uma cultura antes da colonização europeia aqui na região, na América do Sul. Então a gente percebe que nós tínhamos uma cultura daqui do lugar. Nós não, por exemplo, você vai em cemitérios pré-incaicos, pré-colombianos, não existem cruzes. Por quê? Porque cruz é do cristianismo e veio com os europeus. Nossa. Então como que eles demonstravam que ali tinha um corpo enterrado se não fazia uma cruz? Só uma estaca de madeira. Uma sinalização. Colocava uma estaca de madeira e aquilo ali mostrava que era uma pessoa enterrada. E aí você começa a ver cruzes se misturando com só as estacas. E isso é um processo, você começa a refletir sobre o processo de colonização europeia, que eles vieram trazendo certas crenças, né? Própria religião. E as crenças antigas ainda continuam? Continuam ali. Que legal. Em Nazca mesmo é interessante, porque é uma cidade desértica, né? O pessoal comenta assim na rua, nossa, meu pai um dia viu chuviscar. Então é uma lenda urbana chover lá, né? Sim. Então é uma coisa muito... Nazca. No Peru. Mas a gente... Cada cemitério é uma história diferente, a gente se encanta. Qual o país que vocês mais gostaram, assim? O meu é o Peru, disparado. Peru.
O Peru também. Mas por conta das histórias em si ou porque foi legal a viagem? Foi legal, foi onde a gente passou muito perrengue, foi... Porque eu gosto dessa parte Quem latina. tem bastante perrengue, tem história pra contar. né? Exato. A gente, Não esquece. se for contar todos... O Peru é bem interessante, mas cada país que a gente vai, a gente se encanta, porque são culturas realmente diferentes, né? México é muito interessante também, por México. causa do Dia dos Mortos, então a gente teve essa experiência, que é como se fosse um carnaval brasileiro. E a gente quer retomar essa experiência, a gente quer voltar ao México esse ano, ainda se der, né, para o Dia dos Mortos. É incrível, incrível a festa do Dia dos Mortos, vale muito a pena. Quem puder assistir A Vida é uma Festa, né, que é uma animação, é incrível. Realmente aquilo retrata o Dia dos Mortos no México. Eles tratam a morte de uma maneira bem diferente. Eu acho que a gente tem que respeitar também a cultura lei, assim. Eu acho que é muito interessante, porque tem Sim. muita história pra contar em cada país que vocês vão. Sim, né? com certeza. E aí, falando sobre todos os países, América Latina e tal, Brasil, é diferente? Olha, Brasil... Vocês foram só pra São Paulo? Sim, nós fomos para São Paulo, Araçatuba, algumas outras cidades. Minas Gerais, nós percorremos Gerais. várias cidades de Minas. Eu achei Minas, que só não, foram Minas é fora. incrível. Minas é muito incrível. Tudo em Minas é incrível, né? Desde da natureza, das pessoas, da cultura, da gastronomia, inclusive os cemitérios que a gente percorreu. Cemitérios de regiões metropolitanas, assim, cidades maiores, eles são muito semelhantes entre si. Então você pega, por exemplo, o cemitério de São Paulo, com cemitérios de grandes outras metrópoles, são parecidos. Parecidas. E você vai indo para o interior, aí vai ficando mais diferente. E Minas Gerais é incrível porque lá ainda restam algumas, por exemplo, igrejas com cemitérios ao fundo, né? O que era muito comum antigamente, que hoje a gente vê pouco por aqui. Verdade. Então, lá naquelas igrejas do período rococó, né, que outra coisa incrível que as igrejas, por exemplo, a imagem de Cristo tem peruca, tem cabelo mesmo. Então, imitam ouro nas paredes, é uma coisa bem carregada. E isso leva também nos cemitérios aos fundos, né, da igreja. Tem túmulos dentro da igreja, então você percorre a igreja assim, um chão de madeira, tem as plaquinhas aqui já, fulano de tal, que geralmente eram pessoas mais importantes na sociedade. Eu lembro ali. que eu fui numa igreja em Trindade, Minas Gerais. Sim, passamos por lá. Que eu fiz a capa de revista para Paetê Brasil e fui lá. E dentro da igreja, embaixo era madeira, mas era assim, aquelas tiras de madeira e tinham túmulos. Números, né? Numeração assim. Sim. A gente aprende muito com essas histórias, né? Das pessoas que eram enterradas. E que legal no dentro da Brasil igreja, ter esse fora. tipo de história ainda, né? E precisa preservar essas Precisa, histórias, eu acho né? muito interessante É fundamental. Um povo sem história é um povo sem memória, né? Sem memória, sem história. A gente precisa valorizar, né? O antigo não é velho, né? Não é para ser demolido, não é para ser esquecido. Eu A gente acho precisa super interessante preservar as nossas histórias. E o cemitério, né, de certa forma, a gente consegue preservar isso. E agora, para finalizar, a gente vai falar sobre esse troféu. Esses, né? Esses. E aí, conta um pouco disso. Troféu Cultural Odete Costa, 2020. Olha só que legal, Exato, é um gente. orgulho pra gente, né? Ganhar esse troféu na área de um projeto visual, de um projeto tão diferente do que a gente atua, sendo na nossa cidade. E esse projeto, ele é Araçatuba. projeto linkado com a fotografia, sempre. É o próprio Escaping, né? A gente ganhou com um projeto, Com o projeto do Escaping from Life. em artes visuais. né? Que legal. Porque, assim, além de todos esses vídeos que estão no nosso canal do YouTube, todas essas histórias que a gente conta, nós não podemos esquecer que nosso principal objeto de pesquisa é a fotografia. Então a gente também traz bastante fotografia e a gente concorreu em 2020, né? Na Lindo. categoria de artes visuais, E é lindo com um projeto o troféu. fotográfico. É maravilhoso. E a Secretaria da Cultura de Araçatuba. Que venham outros. Que venham outros. Para finalizar agora de verdade, os planos futuros. Os planos agora, o projeto está passando por uma reestruturação para a gente trazer mais para a comunidade, principalmente araçatubense, mais projetos e mais atividades aqui mesmo na cidade, Vocês mais pensam em conteúdo. expor tudo isso? Sim, vem aí, né? A gente está com projetos e planos de uma exposição fotográfica
de um livro contando todas essas histórias, além do canal do YouTube. Então, vem bastante coisa interessante. Gente, aí. pelo amor de Deus, eu vou precisar já ver as temporadas todas pra ficar em dia. Ok, novas temporadas estão aí. Novas temporadas estão vindo. Você que ainda não tem, ó, a gente vai deixar o link também do canal deles aqui pra vocês, tá? Pra vocês seguirem a gente ver. E ó, tem que mostrar a vida como ela é, perrengue Exato. chique mesmo. Uma pergunta que todos, né, eles costumam fazer pra gente é... E aí, vocês nunca viram nada de estranho no cemitério? Verdade. Se vocês querem saber, acessem e assistam o nosso programa no canal no YouTube. Será que aparece nas filmagens um vulto, alguma coisa assim? Eu vou assistir, gente. Hoje vai ser a maratona de temporadas. Gente, eu quero agradecer muito vocês aqui comigo. Foi um prazer. Já estava curiosa desde o meu podcast 2022. Já queria ter trazido vocês pra gente contar essa história mesmo. Queria também falar que toda vez que agora eles estão comigo, tá, gente? Sala 7 está comigo esse ano e que a gente faça projetos novos também juntos. certeza. Sim. Que esse é o ramo que vocês não têm muito, né? Ah, o Khan, né? É um mundo digital, pessoas pra tirar foto, né? Não. Mas ele É o nosso mundo. O Duda também tá nessa área aqui. Gente, obrigada, viu? Nossa, A gente que agradece Agradecemos, pelo convite. E ó, sigam também eles. Eu vou deixar aqui o arroba pra vocês. Gente, um beijo, obrigada por assistir e conhecer essa história. Você que ainda pretende fazer uma aula de fotografia com eles mesmo, tá, gente? E aqui no estúdio Sala 7, você que quer tirar uma foto pra sua empresa, pra você, sinta-se à vontade. Ok? Você que não se inscreveu no meu canal ainda, por favor, se inscreva, comenta, compartilha e acesse o sininho para toda vez que chegar um vídeo novo, você ser acionado no seu e-mail, ok? Beijo e até a próxima. Another dimension, another